Caixinhas do Nubank ou MXRF11? Qual que rende mais? Qual que vale mais a pena? Essa é a dúvida de muitos, principalmente de quem está começando nos investimentos. E é isso que a gente vai estar vendo nesse vídeo. Inclusive, no final desse vídeo, para eu estar constatando para você qual que realmente vale mais a pena, eu vou estar mostrando para vocês um investimento de R$1.000 realizado há um ano atrás. Qual que teria rendido mais? O MXRF11, esse fundo imobiliário que tanto falam, ou as caixinhas do Nubank? É isso que você vai estar vendo no vídeo de hoje. Bora lá! Primeira diferença que você tem que entender entre o MXRF11 e as caixinhas é que eles estão classificados ali em categorias diferentes de investimento. Mas como assim, Luciano, categorias diferentes de investimento? Calma que eu vou explicar para vocês. Para vocês terem uma noção, o MXRF11 ele é um fundo imobiliário, ou seja, ele é um fundo de investimentos que investe ali em recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, né? Também investe em letras e créditos imobiliários, que seriam os LCIs, letras hipotecárias, debêntures e também cotas de outros fundos imobiliários. Mas calma, eu sei que é bastante sigla, diferente, mas o que você tem que entender é que esse fundo é um fundo de investimento de papel e a intenção dele é investir em títulos relacionados ao setor, diferente daqueles outros fundos imobiliários que investem em imóveis físicos, os famosos fundos de tijolos. E como ele é um ativo que é negociado em bolsa, ou seja, você vai lá e compra uma cota para estar participando desse fundo e ele pode estar sofrendo alteração, seja lá porque tem muita gente comprando ou vendendo as cotas, e você pode estar sofrendo alguma alteração ali no valor patrimonial desse fundo, sem falar alguma outra crise que pode estar acontecendo aí no setor e consequentemente isso acaba afetando ali o patrimônio e consequentemente acaba oscilando ali o valor da cota e o valor do teu patrimônio em carteira. Então, para quem é iniciante, nunca investiu, está começando agora, basicamente você comprando uma cota, você está participando desse fundo e todo mês, no caso dos fundos imobiliários, né, que é distribuído aí mensalmente os dividendos, esse fundo, o MXRF11, mensalmente é dividido aí para todos os cotistas 95% dos seus resultados. Esse 5% ali restante fica destinado ali à taxa administrativa, porque todo fundo tem alguém administrando, isso tem um custo, tá? E também tem um valor que é guardado em caixa ali para estar fazendo ali outros investimentos no próprio fundo. Ah, e lembrando, os fundos imobiliários, na data que eu tô gravando esse vídeo, eles são isentos de imposto de renda. Então todo o valor que você arrecada ali proveniente do fundo imobiliário, você já não tem nenhum imposto, ele cai na tua carteira, aquele dinheiro ali é seu para estar reinvestindo, para estar sacando, fazendo o que você quiser. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Luciano, então se o valor da cota oscila, às vezes acaba diminuindo o valor do patrimônio ali, talvez não seja mais vantajoso então investir nas caixinhas e não no fundo imobiliário, uma vez que tem essa oscilação eu posso perder dinheiro? Então essa é uma forma de se pensar, porém você tem que entender que esse fundo ele também pode se valorizar, o valor da cota também pode se valorizar com o tempo, então por isso que é importante você conhecer o ativo que você está investindo, para uma vez que você colocou o teu dinheiro lá, se você quer viver de dividendos, não quer ficar negociando cotas, que inclusive é o que a maioria faz, que é deixar ali para estar vivendo os dividendos mesmo e estar investindo a longo prazo, esse tipo de ativo pode ser sim considerado uma boa opção. Tá, Luciano, eu entendi que esse valor pode valorizar, desvalorizar, eu entendi que o fundo imobiliário ali você pode estar investindo no longo prazo, viver de dividendos, mas em relação às caixinhas, ele tem realmente vantagem mesmo estando na renda variável? Bom, vou falar um pouquinho das caixinhas e você daí tira suas próprias conclusões. As caixinhas, diferente dos fundos imobiliários, elas estão na classificação de ativos de renda fixa, porque diferente dos fundos imobiliários, elas são atreladas ali a uma taxa. Nesse caso, as caixinhas é a taxa do CDI, que são aqueles certificados de depósito interbancário, uma taxa aí que os bancos usam para estar emprestando dinheiro entre eles e elas seguem esse parâmetro dessa taxa. É claro que nós temos aí várias opções de caixinhas, inclusive aqui no canal tem um vídeo que fala sobre as opções de caixinhas que nós temos para investir, tá? Vai ficar aqui na descrição, que vai estar explicando melhor ali as opções que você tem de resgate imediato, algumas caixinhas que você pode programar que elas rendem um pouquinho mais, porém você tem que aguardar um prazo para estar resgatando o valor que você investiu, mas basicamente elas são atreladas ao CDI, e o CDI, para quem não sabe, é uma taxa aí que acompanha a taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa aí que regula aí a economia, que é utilizada, né, para isso, e aí ele acaba ficando ali 0,1% abaixo da taxa Selic. Então é um investimento de renda fixa, está acompanhando ali constantemente a Selic, então ele tende a ficar ali num valor bem considerável para se valorizar. O CDI atual hoje está em 12,15% ao ano, então é mais ou menos essa taxa que você vai estar tendo de rentabilidade caso você opte por estar colocando nas caixinhas que pagam ali 100% do CDI. Bom, e para entender um pouquinho mais sobre essa rentabilidade, comparar os dois ali, a gente vai estar vindo aqui pro meu computador, vou estar mostrando na tela aqui no site Investidor 10, pessoal, que é um site que eu acabo utilizando aqui para estar fazendo uma avaliação em relação aos investimentos que eu quero fazer. Aqui mostra várias informações importantes, como o valor da cotação atualizado, o dividend yield de cada ativo, o PVP, inclusive aqui a valorização dos últimos 12 meses. Mas isso não é relevante para nós agora, rolando aqui mais
para baixo, pode ver que tem o gráfico aqui mostrando a valorização do ativo. Fica aí a indicação caso vocês queiram estar utilizando esse site para estar acompanhando aí todos os ativos que vocês investem. E rolando bem aqui para baixo, a gente vai estar chegando aqui nesse gráfico, pessoal, e é muito interessante esse site por conta disso. Aqui ele mostra um gráfico do ativo que você pesquisou, no caso aqui o MXRF11 eu pesquisei. Ele está mostrando aqui uma comparação com os índices. Então ele pega ali o ativo que a gente pesquisou e compara com os outros índices, como por exemplo, o que a gente vai comparar aqui é o CDI. Mas pode ver aqui que ele mostra que o IPCA, que seria a inflação, tem o IFIX, que é o índice aqui relacionado a todos os fundos imobiliários na bolsa. Mas o mais importante para a gente, que inclusive já está selecionado aqui, é o CDI. Estou aqui comparando com a taxa CDI, a gente vem aqui para esse gráfico, pode ver que ele já está mostrando aqui o MXRF11 em vermelho e o CDI está em cinza aqui embaixo. O MXRF11, pode ver como ele é uma renda variável, ele está subindo e descendo aqui. Ele tem uma valorização, depois ele cai um pouco, sobe, cai. Então isso aqui acaba acontecendo por se tratar de renda variável. Inclusive aqui, ó, no início de 2020, por conta da crise que teve e da pandemia, ele teve uma queda brusca aqui, mas logo se recuperou. Ele ficou muito conhecido no mercado e muita gente foi investindo nele. Então ele acabou crescendo aqui em relação ao patrimônio e também na diversificação ali no pagamento de dividendos. Agora em relação ao CDI, pode ver que aqui embaixo ele é mais linear, né? Ele vai subindo aqui aos poucos, porém mantendo uma certa constância, porque justamente ele é uma renda fixa, né? Vai acompanhando ali a Selic, como eu falei, e ele vai tendo a sua valorização, porém não é tão grande em relação aqui aos dois. Como vocês podem ver que esse aqui é um gráfico, compara se você tivesse investindo aqui R$1.000 há 5 anos, o quanto que você teria hoje. Então aqui você pegou R$1.000, investiu lá no início de 2018. Hoje, investindo no MXRF11, você teria R$1.800 aproximadamente. É claro que isso aqui é um valor aproximado, tá? E aqui no CDI você teria 1.427,40. Poxa, Luciano, então você está falando que o MXRF11 é melhor, porque aqui ele valorizou bem mais. É claro que olhando para trás aqui fica fácil de decidir, né? Eu teria investido aqui no MXRF11, teria aí R$1.800 ao invés de 1.427 em relação ali ao CDI. Porém, você tem que entender, quanto maior a rentabilidade de um ativo para você estar investindo, mais risco você vai correr para conseguir aquela rentabilidade. Então, o CDI aqui ele rendeu menos, porém, em relação à segurança, ele é um ativo bem mais seguro. Então, assim, aqui a gente pode falar de comparação de valores, porém é difícil a gente comparar uma renda variável com uma renda fixa, porque o risco entre elas é diferente, entende isso? Aqui no canal eu venho trazendo várias dicas para vocês de renda fixa, renda variável, só que isso é muito importante que vocês entendam, principalmente se você é iniciante. Entenda isso, renda variável vai te pagar um pouco mais, porém o risco é maior. Renda fixa vai te pagar um pouco menos, porém o risco é bem menor. Então ali a rentabilidade vai estar acompanhando o risco que você vai correr. Então se você vê aí a gente prometendo aí 10% ao mês, umas porcentagens assim absurdas, pessoal, desconfie. Primeiro que 10% ao mês é bem difícil, tá? Em investimento aqui na bolsa. Agora, se aparecer uma oportunidade e você vê que o rendimento é suspeito, muito fora da realidade, pessoal, pense bem, porque as coisas não são bem assim. A rentabilidade ali é conforme o risco e dependendo da rentabilidade que estão te prometendo, sinceramente falando, não vale o risco, tá? Analise bem. Inclusive, já deixando claro, esse vídeo aqui ele não é uma recomendação de investimento, tá? Eu só peguei o MXRF11 aqui, esse fundo imobiliário, porque ele está muito conhecido, está muito falado aí, o pessoal tem bastante curiosidade em relação a ele. Então a gente está fazendo esse comparativo aqui para vocês entenderem. Só que sempre que vocês forem investir, não só MXRF11, outros fundos imobiliários que eu cito aqui no canal, é só a fim didático para estar mostrando aqui para vocês sobre investimento. Para você estar investindo, pesquise, o dinheiro é seu, você tem que saber onde você está aportando o teu dinheiro, porque investir envolve risco. Então cabe a cada um aí decidir qual risco quer correr para estar colocando dinheiro para trabalhar para você. Então eu concluo esse vídeo dizendo que investimento sim é importante, porém tem investimentos com uns riscos maiores e tem investimento com um risco menor, inclusive com objetivos diferentes. Diversificar é importante, porém a gente precisa saber ali se o ativo que a gente está investindo está de acordo com a nossa estratégia e com o nosso objetivo dentro dos investimentos, tá, pessoal? Então o vídeo era esse que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aqui, ó, deixa aqui embaixo nos comentários que depois eu vou estar respondendo cada um. E se você gostou desse vídeo, não custa deixar um like para motivar a gente, se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você não quiser perder nenhum vídeo aqui do canal, quer ficar por dentro sempre que subir um vídeo aqui novo, ative as notificações, o sininho aqui embaixo, que sempre que a gente postar aí o YouTube vai estar notificando vocês e vocês já vão ficar por dentro de todas as novidades, tá bom, pessoal? Espero demais que vocês tenham gostado desse conteúdo e te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!